O temporal castigava o capô do carro com batidas frenéticas, enquanto Marina quase caiu na calçada, arrastando duas malas ensopadas que pareciam pesar chumbo. O vento gelado roubava-lhe o fôlego. De repente, ela paralisou. A bagagem menor, aquela que os filhos nunca sequer encostaram, estava semi-aberta, e lá dentro, apesar da tempestade, notas de dinheiro perfeitamente secas, limpas e maculadas, montes delas. André, da área coberta da varanda, berrou uma coisa que revirou seu estômago. Se descobrirem isso, mãe, a gente tá frito. Marina Duarte tinha o costume de despertar antes do amanhecer. Uma rotina que vinha dos tempos difíceis em que costurava para sustentar a casa, criando 3 filhos sem ajuda. O lar era modesto, mas aconchegante, e ela se orgulhava de conservar tudo arrumado. Toda a alvorada iniciava com um aroma de café passado na hora, a melodia baixa do rádio velho, tocando canções que ela já nem prestava mais atenção, e a cadência da chuva, batendo na cobertura de zinco. Era uma existência humilde, porém erguida com muito suor e afeto. Naquele dia, porém, algo pairava no ambiente. Um sentimento sutil, desconfortável, como se a própria residência estivesse prendendo o fôlego. Ao arrumar a mesa para o desjejum, Marina notou uma particularidade que, isoladamente, não significava muito. A porta do cômodo de André estava levemente aberta. Ele jamais a deixava daquele jeito. Era seu filho mais discreto, organizado, zeloso. Mas naquele dia, roupas jogadas pelo chão, papéis sobre a mesa de estudos e um caixote no piso com o nome dela anotado em caneta escura. Marina estranhou, mas seguiu em frente, supondo ser apenas a desordem natural de um adulto. Mesmo assim, uma voz interna insistia que algo estava fora do lugar. Bianca desceu a escadaria em seguida, cabelos amarrados de qualquer jeito, o olhar perdido. Era a que mais lembrava Marina. Amável, sensível, mas vivia com a mente repleta de inquietações. Nos meses recentes, Bianca aparentava estar mais alheia, mais fria, como se guardasse um fardo secreto que não sabia como carregar. "Bom dia, querida", falou Marina, com um sorriso. Bianca respondeu com um gesto curto de cabeça, agarrou seu café e bateu a porta sem uma palavra. Aquela atitude feriu Marina mais do que ela ousava confessar. Bianca costumava ser muito carinhosa, sempre queria saber do dia da mãe, sempre se prontificava a ajudar. Contudo, de uns tempos para cá, parecia irreconhecível. Rafael, o mais novo, apareceu instantes depois, já com pressa, smartphone em uma mão, fone na outra. Quase a atravessou sem notar. "Bom dia, meu filho", disse Marina, pousando a mão em seu braço. "Dia, mãe. Tô muito atrasado", resmungou ele, se esquivando. 3 filhos, 3 distâncias. Marina deu um sorriso amarelo, esforçando-se para não se ressentir. Quem sabe fosse só um período, quem sabe fosse exaustão, o dia a dia, as responsabilidades da vida. Quem sabe? A realidade, porém, era que as coisas estavam se transformando rápido demais. Depois que saíram, Marina resolveu limpar a pequena maleta que ficava no maleiro do armário. Era uma peça antiga, com o interior reforçado, onde ela habitualmente guardava documentos e certos itens pessoais que ninguém sabia da existência. Ela a pôs sobre a mesa e deslizou a mão pela cobertura desgastada. Alguma coisa nela parecia dura demais, como se alguém a tivesse manuseado. Marina puxou o zíper com cautela. A papelada estava arrumada como de costume, certidões, correspondências, um envelope selado, mas um dos papéis exibia uma dobra esquisita. Ela contraiu a testa, apalpando o papel, e notou que alguém o tinha removido e recolocado de forma incorreta. Sentiu um nó no estômago. Alguém esteve ali, há pouco tempo. Ela fechou a maleta e respirou fundo. Talvez fosse só impressão. Talvez fosse só sua própria mente cansada de uma semana pesada. Tentou espantar a inquietação e tocou o dia como se nada fosse.
Perto do meio-dia, enquanto limpava a garagem, escutou a voz de Dona Irene, a moradora da casa vizinha, a chamando. Marina, chega aqui um minutinho, minha filha. A vizinha, sempre agradável, estava com um ar esquisito hoje. Seu olhar estava nervoso, como se enxergasse algo que não podia verbalizar. Tá tudo certo contigo? Ela quis saber. Seus meninos, eles parecem mudados. Marina abriu um sorriso sem graça. É a vida, Irene. Ficaram adultos, né? Complicações, serviço, é normal. Mas Irene tocou seu braço com uma suavidade inesperada. Eu escutei umas conversas ontem de noite. E não foi bom. Acho que você devia ficar atenta, só isso. O que a senhora escutou? Indagou Marina, o coração batendo mais forte. A vizinha vacilou, espiou para os lados. Eles discutiam a seu respeito, sobre escolhas e sobre dar um jeito logo. Não é da minha conta, mas não posso fingir que não ouvi. Marina tentou sorrir, mas o som saiu falhado. São novos, Irene. De vez em quando exageram. Marina, minha filha... A vizinha suspirou. Só se cuida. Aquelas frases ecoaram na cabeça de Marina o resto da tarde. Dar um jeito logo. Dar um jeito em quê? Por qual motivo? Desde quando seus filhos falavam assim sobre ela? No meio da tarde, chegou uma mensagem de André. Temos que ter uma conversa hoje à noite, nós três. Direto, ríspido, distante. O peito dela saltou. Tinha alguma coisa muito errada. Mais tarde, ao fazer o jantar, escutou alguém no corredor. Virou-se e deu com Rafael, parado, olhando para ela calado. Ele aparentava tenso. Mãe, onde fica aquela maleta? Marina paralisou. A atmosfera pesou. O mundo pareceu se fechar sobre ela. Pra quê, meu filho? Só me fala. Ela o fitou, sentindo um calafrio. No meu quarto. Rafael só balançou a cabeça e se retirou sem dar satisfação. Marina se escorou na pia, as mãos bambas. A maleta. A exata maleta que ela inspecionou de manhã. A mesma que foi remexida. A mesma que continha coisas que os filhos não deveriam saber. Pelo menos não agora. Quando André, Bianca e Rafael entraram juntos na sala mais tarde, Marina notou na expressão deles algo inédito, resolução. Mas também havia frieza e receio. Mãe, iniciou André, fitando-a nos olhos. A gente descobriu. Marina sentiu o estômago despencar. Descobriram o quê? Bianca avançou um passo, a voz trêmula. Da maleta. E antes que Marina pudesse questionar, André emendou. E do dinheiro. O tempo congelou. O ar lhe faltou. Tudo em volta ficou cinza. E então, André adicionou algo que a fez congelar por dentro. Aquilo não é só grana, mãe. É uma prova. E tem gente vindo buscar, ainda hoje. Marina olhou para os filhos sem conseguir imaginar como a situação poderia se agravar. Mas aí a campainha soou, e ela entendeu que a complicação havia chegado, bem mais cedo do que supunha. Marina permaneceu imóvel, incapaz de mexer um único músculo, enquanto a campainha tocava pela segunda vez. O som parecia repercutir dentro dela, como se anunciasse algo que ela sempre receou, mas jamais confessou. André gesticulou com a mão, indicando que ela ficasse longe da porta. Era esquisito. A autoridade no seu olhar não era a de um filho zeloso. Era a de alguém que parecia proteger a si mesmo acima de tudo. Ninguém atende, disse ele ríspido. Bianca já segurava o celular. Seus olhos, avermelhados e exaustos, mostravam um pânico controlado. Marina jamais vira aquela expressão no rosto da filha. Era pavor, mas também remorso. Rafael circulava pela sala como um bicho acuado. Ele mordia o interior da bochecha, a mão tremendo, como se aguardasse uma explosão iminente. A campainha soou de novo, desta vez acompanhada por socos fortes na porta. Eu sei que tem alguém aí, berrou uma voz masculina, áspera, cheia de raiva. Marina sentiu o peito disparar. Ela reconhecia aquela voz. Não deveria, mas reconhecia. Era impossível de esquecer. Um nome atravessou sua memória como um punhal. Samuel.
O que vocês andaram fazendo? Sussurrou Marina em pânico. Rafael parou de andar. Bianca engoliu em seco. André respirou fundo, como alguém prestes a confessar algo grave. A gente abriu a maleta, mãe, disse ele friamente. Achamos aquilo e entramos em pânico. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Não era para vocês mexerem na maleta. Não agora. O que é aquilo, mãe? Perguntou Bianca, a voz sumindo. Por que tinha 50 mil reais ali? Por que estava escondido? E de quem é aquele envelope selado com o nome de um homem que a gente nunca ouviu falar? Marina tentou falar, mas o som não veio. E antes que você negue, prosseguiu André, nós vimos a data, ontem à noite. Isso foi colocado aí recentemente. Alguém deixou isso para você e agora está procurando. A porta foi golpeada novamente, com mais força. Marina, abre isso! Bianca saltou com o berro. Rafael murmurou. Ele vai arrombar! E André, enfim, encarou a mãe com dureza. Quem é esse sujeito? Marina puxou o ar, que entrou rasgando seus pulmões. Vocês cometeram um erro gigantesco. A porta levou um chute tão violento que a parede estremeceu. André recuou 2 passos. Bianca se escondeu atrás do sofá e Rafael foi para perto da cozinha, olhando a gaveta de facas. Não, disse Marina com firmeza, agarrando o braço dele. Violência não. Foi a primeira vez que ela alterou a voz, e Rafael parou. Eu vou abrir a porta, anunciou Marina. Mãe, não! Os 3 berraram juntos, mas Marina já se movia. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Sua mão tremia ao encostar na maçaneta. Por um segundo, ela fechou os olhos e quis voltar no tempo. Talvez 5 anos, talvez 10, talvez para antes de tudo aquilo. Mas era tarde demais. Ela abriu a porta. Samuel estava lá, ensopado, o rosto transtornado, barba por fazer e olhos brilhando com uma perigosa mistura de desespero e fúria. Finalmente, ele respirou fundo. A gente precisa conversar. Já. Marina não disse nada. Seus filhos se postaram atrás dela como uma barreira humana, mas Samuel não pareceu se intimidar. Vocês não deviam ter aberto a maleta, disse ele, olhando direto para André, como se soubesse de tudo. André encheu-se de coragem. Quem é você? Samuel deu um sorriso torto. Não era um sorriso amigável. Era o tipo de sorriso de quem sabe algo que os outros ignoram e se orgulha disso. Um homem que perdeu demais e que veio pegar o que lhe pertence. Marina apertou as mãos, nervosa. Samuel, meus filhos não têm ligação com isso. Ah, tem sim, cortou ele, sem desviar o foco de André. Eles mexeram onde não deviam e agora todos vocês correm perigo. Bianca segurou o braço da mãe, a voz fraca. Mãe, o que você fez? Samuel entrou na casa sem ser convidado. André tentou bloquear a passagem, mas o homem parecia não se importar, como se fosse um obstáculo menor. Onde está? Perguntou Samuel. Eu sei que vocês pegaram. O dinheiro e o documento. Rafael arregalou os olhos. Documento? Repetiu, olhando para os irmãos. Que documento? Bianca ficou pálida. André permaneceu imóvel. Marina respirou fundo, fechando os olhos, como se buscasse forças para o que viria. Não está aqui, disse ela. Samuel bufou. Não minta para mim. Eu deixei aquilo para você, Marina. Para você, não para esses 3 idiotas que não sabem onde se meteram. André avançou. Repete, só mais uma vez. Mas Samuel nem piscou. Idiotas! Rafael segurou o irmão antes que ele fizesse uma besteira. Bianca começou a chorar em silêncio. Marina ergueu a mão pedindo calma. Se você quer aquilo, eu vou buscar. Samuel ergueu o queixo, desconfiado, mas a deixou passar. Marina foi até o quarto, o coração na boca. A maleta estava lá, aberta na cama. O envelope selado permanecia no mesmo lugar. Ela o pegou com cuidado, ciente de que aquele pedaço de papel tinha o poder de destruir uma família inteira. Quando voltou à sala, a tensão era palpável.
Os filhos pareciam menores, encolhidos pelo medo e pela ignorância do que de fato ocorria. Samuel estendeu a mão. Marina segurou o envelope com firmeza. Antes de entregar, eles têm que saber, disse ela. Já disse que não. Samuel explodiu. E eu já vivi calada a vida inteira. Não vou mais, retrucou Marina com uma força que nem ela sabia que tinha. Silêncio. Os filhos a olharam espantados. Samuel trincou os dentes, mas não se moveu. Marina virou para André, Bianca e Rafael com um envelope em mãos. Esse dinheiro não é meu. Nunca foi. Então é de quem? Perguntou André, a voz falhando. Marina respirou fundo. É de vocês. O chão sumiu de novo. Nosso? Bianca avançou. Como assim, nosso? Por quê? Marina lutou contra o nó na garganta. Esse envelope tem o nome da pessoa que deixou essa quantia para vocês três. Alguém que vocês não conhecem. Alguém que vocês acreditam que nunca existiu. Samuel fechou os olhos, como se esperasse a explosão. Mãe, pelo amor de Deus, fala! Implorou Rafael. Marina finalmente rompeu o lacre. Esse dinheiro e esse documento são parte do testamento do pai de vocês. O ar desapareceu da sala. Bianca levou a mão à boca. Rafael empalideceu. André sentiu o corpo todo tremer. Nosso pai morreu quando eu tinha 3 anos, disse André quase num murmúrio. Você sempre falou isso. Marina respirou fundo, lenta, dolorosamente. Eu menti. Silêncio total. Samuel virou o rosto. Os filhos fitaram a mãe, como se ela fosse uma desconhecida. Marina continuou. Ele não morreu, ele sumiu, foi embora. Mas antes de sumir, ele deixou algo para vocês. Algo que só podia ser entregue quando vocês estivessem em perigo. E agora vocês estão. André tremia. Por que você mentiu pra gente a vida toda? Marina olhou para Samuel. Porque ele me pediu. Samuel finalmente falou, a voz baixa. Eu era o melhor amigo do pai de vocês. A última pessoa que o viu. Ou, quase. Eu prometi que zelaria pelo que ele deixou. E que entregaria na hora certa. Só que essa hora chegou tarde demais. Bianca, aos prantos, agarrou a manga da mãe. Mãe, o que tem aí? Marina pegou o documento. Respirou fundo. Era a primeira folha do testamento. O nome do pai estava lá. Um nome que os filhos jamais tinham ouvido. Mas antes que ela pudesse ler, Samuel tirou algo do bolso e jogou na mesa. Uma chave. O que vocês viram na maleta é só o começo, disse ele. O resto está guardado num lugar que vocês não vão gostar de conhecer. André cerrou os punhos. Que lugar? Samuel olhou direto para Marina. O depósito onde ele sumiu. Bianca chorou mais alto. Rafael engoliu em seco. André olhou para a mãe como se esperasse que ela negasse, explicasse, desfizesse aquela nova realidade. Mas Marina apenas disse, eu sabia que esse dia chegaria. E Samuel completou. E chegou. Agora vocês têm que escolher, continuou ele, encarando todos. Vão querer saber o resto? Ou preferem ficar na mentira confortável que Marina sustentou por 20 anos? O silêncio que se instalou não era só tenso, era arrasador, porque pela primeira vez os 3 filhos entenderam. A história da família nunca foi o que parecia, e o passado estava ali, na sala, sem qualquer intenção de ir embora. O silêncio que preencheu a sala era tão denso que parecia ter peso. Marina via os 3 filhos tentando assimilar décadas de mentiras reveladas em minutos. André andava de um lado para o outro, a respiração curta como uma panela de pressão prestes a estourar. Bianca estava encolhida, abraçando os joelhos, o rosto escondido, soluçando baixo. Rafael, escorado na parede, parecia em choque, como se a mente tivesse desligado para evitar mais dor. Samuel os olhava com uma mistura de pena e urgência. Marina sabia que aquela urgência era fruto de anos aguardando para desfazer aquele engano. Mas também sabia que nenhum deles estava preparado para o que viria. Marina
disse André, de repente. Você vai nos contar tudo, agora, sem esconder um detalhe. Sem amenizar, sem inventar, tudo. Marina engoliu em seco. O peso daquela ordem, vinda do próprio filho, a atingiu mais do que Samuel jamais conseguiria. Era o olhar dele, não de raiva, mas de profunda decepção, que a fez sentir algo se quebrando por dentro. Eu vou contar. Ela respirou fundo. Mas precisam entender uma coisa. Eu fiz o que fiz porque era o melhor para vocês. Eu não estava pensando em mim, nem nele. Era por vocês. Rafael finalmente ergueu os olhos. E esconder quem era nosso pai era o melhor para a gente? Marina fechou os olhos, como se a pergunta a golpeasse no peito. Ele não era um homem comum, respondeu. E a vida que ele tinha não era segura. Quando ele sumiu, eu não sabia se estava vivo, morto, foragido ou sendo caçado. Me deram uma escolha: proteger vocês ou arrastar vocês para algo que podia custar a vida de cada um. Samuel balançou a cabeça. Você tinha outras saídas, Marina. Ah, não tinha! Ela explodiu, surpreendendo a si mesma. Vocês não sabem o que é viver com medo todo santo dia. Acordar sem saber se alguém bateria na porta para levar um de vocês. Ou todos. Os filhos a olharam em silêncio. Não era uma quietude acusatória. Era a quietude de quem começa a entender que a verdade é bem mais complicada do que gostariam. André respirou fundo. Então conta, mãe. Do começo. Marina assentiu. O pai de vocês, Marcelo, ele lidava com negócios ilegais. Negócios que envolviam dinheiro que não podia ir para banco. Dinheiro que não podia ser rastreado. Ele nunca quis me meter nisso, mas depois que vocês nasceram, ele disse que estava sem saída. Eu não tive opção a não ser confiar. Até o dia em que ele sumiu. Ele desapareceu dentro de um depósito. Samuel foi o último a vê-lo. E eu... Marina pôs a mão no peito, controlando a respiração. Recebi um telefonema. Disseram que se eu quisesse manter vocês vivos, eu tinha que sumir com tudo que ligasse vocês ao Marcelo. Nome, história, papéis, tudo. Bianca ergueu o rosto molhado. E você aceitou? Eu aceitaria qualquer coisa para proteger vocês. Mas e o testamento? Perguntou Rafael. Ele deixou isso pra gente. Por quê? Samuel respondeu antes de Marina. Porque Marcelo sabia que cedo ou tarde o passado bateria na porta. Ele sabia que vocês iam crescer. E sabia que Marina não ia conseguir esconder a verdade para sempre. Esse dinheiro, esse documento, é só uma fração do que ele deixou. O resto está no depósito onde tudo acabou. André franziu a testa. E por que entregar isso agora? Samuel respirou fundo. Porque alguém achou o lugar. E se achou o resto. E essa pessoa não vai devolver. Vai vender. Ou pior. Bianca se encolheu. Pior? Como? Samuel não respondeu. O silêncio dele foi o bastante. André passou as mãos no cabelo agitado. Isso é insano. A gente não devia estar metido nisso. Isso não é problema nosso. Isso é passado. Ele nem fez parte da nossa vida. Marina ergueu o rosto, magoada. Ele fez, André. Vocês é que não sabiam. Ah, ótimo, retrucou ele ácido. Então agora você vai dizer que ele nos amava, mesmo tendo sumido? Marina hesitou. A dor era clara em seu rosto. Ele amava vocês. Muito. Por isso ele tentava pular fora do mundo em que vivia. Mas não houve tempo. Samuel cruzou os braços. E as pessoas de quem ele tentava fugir finalmente acharam uma pista. Talvez tenham achado até ele. O impacto da frase gelou o ambiente. Rafael, ainda na parede, murmurou. Então você acha que nosso pai morreu lá? Samuel desviou o olhar. Não sei. Ninguém sabe. Só sei que ele sumiu. Virou fumaça. E tudo que sobrou dele está naquele depósito. Bianca secou o rosto. E o que está na maleta é perigoso? Marina respondeu na hora. Sim, muito. Ah, por quê? Porque não é só dinheiro, confessou Marina. É a prova de que Mark
de que o pai de vocês estava tentando expor algo muito maior do que a gente pensava. E quem quiser abafar isso, não vai medir esforços. De repente, o som de um carro parando na rua fez todos se virarem. Samuel correu para a janela. André foi atrás. O estômago de Marina revirou. É ele? Bianca murmurou apavorada. Samuel observou com cuidado, depois relaxou. Não, é só o vizinho. Mas a tensão não sumiu. Só mudou de foco. Precisamos sair daqui, disse Samuel. Agora. Não, retrucou André no mesmo instante. Você não manda na gente. Samuel se aproximou dele devagar, com a postura de quem tomou uma decisão final. Eu prometi ao pai de vocês que protegeria o que era dele, e isso inclui vocês. Se ficarem aqui, esta casa vira uma ratoeira. Marina tocou o ombro de André, tentando evitar a briga. Ele tá certo, filho. Certo? Certo? André quase berrou. Mãe, esse cara apareceu do nada, depois de anos, e você simplesmente acredita nele? Marina respirou fundo, segurando o choro. Porque eu sei o peso que ele carrega, e sei que ele não estaria aqui, se não fosse urgente. Bianca se levantou, tremendo. Se a gente for, vamos descobrir tudo, né? Samuel assentiu. Significa que vão ver o que ele deixou. Tudo. Inclusive o que vocês talvez preferissem ignorar. Rafael cruzou os braços. E se a gente não for? Samuel olhou para a porta. Então quem está caçando esse depósito vai achar vocês antes. Aquelas palavras foram um soco. De repente, os três irmãos se olharam não como inimigos naquele caos, mas como uma unidade, ligados por sangue e agora por um risco que mal compreendiam. André foi o primeiro a quebrar o silêncio. Vamos resolver isso. Mas Marina segurou seu braço. Antes, vocês precisam saber de mais uma coisa. Samuel suspirou, como se já esperasse. Marina, não é hora. Eles têm o direito, insistiu ela. Os filhos prenderam o fôlego. Marina olhou para cada um, como se fosse quebrar um juramento de 2 décadas. O pai de vocês... Ela engoliu em seco. Não desapareceu por acaso. Ele foi traído. André franziu o senho. Traído... por quem? Marina desviou o olhar, incapaz de encará-los ao dizer. Por alguém que vocês conhecem. Por alguém que frequentou nossa casa por anos. Por alguém que vocês chamavam de família. O silêncio que se seguiu foi diferente. Era o tipo de silêncio que precede a ruína. Marina completou. Ele foi traído pela pessoa que vocês menos esperam. Pela pessoa que ainda está viva e que sabe quem vocês são. Bianca levou a mão à boca. Rafael ficou lívido. André deu um passo para trás, como se atingido por um golpe. Samuel acrescentou, a voz pesada. E essa pessoa também está atrás do depósito. A revelação final caiu sobre eles como uma condenação. O passado não era só um fantasma, era um predador, e estava se aproximando. A respiração de André falhou. Ele olhou para Marina tentando decifrar aquele enigma, mas só via o rosto da mãe tremendo entre pavor, lembranças e culpa. Bianca se abraçou, como se qualquer nova informação fosse fazê-la desmoronar. Rafael batia o pé compulsivamente, um tique de infância que aparecia quando ele estava perto de um colapso. Mas Samuel estava parado, observando a reação deles com a resignação de quem assiste a um desastre anunciado. André respirou fundo, 1, 2 vezes, e enfim perguntou, Quem? Quem traiu nosso pai? O silêncio de Marina foi mais doloroso que uma resposta imediata. Ela desviou o olhar, incapaz de encará-los. A garganta parecia travada, como se revelar aquilo fosse arrancar a última peça de uma vida montada sobre segredos. Mãe, fala! Rafael implorou, a voz quebrada. Foi alguém que conviveu com a gente por tanto tempo? Bianca murmurou. Alguém que eu conheço? Alguém que me viu crescer? Marina fechou os olhos, lutando contra algo que queria explodir. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, arrastada. Foi seu tio Paulo. A reação foi imediata.
Bianca soltou um não, quase infantil, rejeitando a realidade. Rafael socou o próprio cabelo, tentando apagar o choque com dor física. André, por outro lado, ficou terrivelmente quieto. Seu silêncio era assustador. Era o silêncio de quem processava o caos rápido demais. "O tio Paulo?" André perguntou sem acreditar. "O homem que te ajudou quando você adoeceu? O homem que vivia lá em casa arrumando as coisas? O homem que me ajudou a criar enquanto você tinha 2 empregos? O mesmo homem que é padrinho da Bianca?" Bianca começou a chorar, soluços altos, sofridos. "Ele não faria isso. Nunca. Ele sempre foi..." Marina apertou as mãos, buscando firmeza. "Foi ele. Mamãe..." Bianca mal conseguia articular. Ele era um pai pra gente." Marina assentiu com dor. "Eu sei. E foi por isso que ele conseguiu. Vocês confiavam nele. Mark, o pai de vocês, também confiou. Até o último minuto." Samuel cruzou os braços, confirmando com um gesto lento. Paulo era sócio do Marcelo, cuidava da parte legal do dinheiro. Quem fazia tudo parecer limpo, mas começou a roubar. E quando Marcelo descobriu, quis cortar relações. Só que Paulo não aceitou. Ele devia dinheiro pra gente barra pesada, tinha perdido tudo. E decidiu que, se Marcelo não ia mais sustentar o vício dele, então não existiria mais Marcelo. A palavra ficou suspensa no ar. "Ele mandou matar?" André sussurrou. Marina respirou fundo. "Ele entregou onde o pai de vocês estava. Ele sabia que era uma sentença de morte. Mesmo assim, entregou." Bianca desabou no sofá, cobrindo o rosto. Rafael chutou a parede. Um rugido de fúria saindo da garganta. "E você deixou esse homem perto da gente por anos?" Rafael gritou. Marina sentiu o golpe. "Eu não sabia na época. Eu só descobri muito depois." Quando Paulo procurou o Samuel, pressionando por algo que ele achava que Marcelo tinha deixado. Algo valioso. Ele queria o que não era dele. Queria o que vocês acharam na maleta. A prova, a assinatura, o nome do verdadeiro herdeiro. André ergueu o rosto devagar, os olhos ardendo de suspeita. "Que herdeiro?" Marina sentiu a boca secar. "É um de vocês." Os 3 engasgaram. Samuel se mexeu, desconfortável. Marina parecia diminuir, como se encolhesse a cada palavra. "Um de nós?" Bianca repetiu num fio de voz. "Que herança é essa?" "Não é dinheiro," Marina explicou. "É a propriedade, o depósito, o lugar onde tudo sumiu. E o que tem lá dentro?" Rafael franziu a testa. "E o que tem lá dentro?" Samuel respondeu, a voz grave, amarga. "Provas do crime. Registros. Documentos que ligam Paulo à lavagem de dinheiro, fraude, desvio de bens. Coisas que o destruiriam. Coisas que Marcelo guardou como garantia, caso precisasse." Marina completou. "Essas provas não eram só sobre os negócios, eram sobre a vida de vocês. Sobre o que Paulo planejou anos depois que seu pai sumiu. Ele queria tudo que Marcelo construiu. E queria apagar qualquer rastro, inclusive vocês." Bianca soltou um soluço alto, tapando a boca. "Ele queria matar a gente?" Marina assentiu, os olhos marejados. "Ele tentou 2 vezes, uma quando André tinha 7 anos e outra quando Rafael tinha 9. Os filhos ficaram lívidos. "Lembram do acidente de carro?" Marina perguntou. André arregalou os olhos. "O do caminhão? Quando a gente capotou?" Bianca arregalou os olhos. "Eu lembro do estrondo, mamãe gritando." Marina assentiu devagar. "Não foi acidente, foi Paulo. Só que ele não contava que eu trocaria de carro no último segundo, porque notei algo estranho no pneu. Algo que ele tinha mexido. O plano falhou. Depois disso, ele sumiu por um tempo." Samuel completou. "E agora ele voltou." O silêncio final foi devastador. André começou a respirar rápido demais, quase hiperventilando. Bianca tremia, abraçando os ombros. Rafael parecia prestes a explodir, mas segurava tudo, prestes a implodir. Foi André quem falou de novo, num tom baixo, rachado. "E você sabia disso? E nunca nos disse?"
Eu tinha medo, Marina confessou. Medo de colocar vocês em perigo, medo que vocês me odiassem, medo que, se soubessem, fossem atrás dele e ele terminasse o que começou. Rafael mordeu o lábio com força. E agora ele sabe que estamos remexendo nisso? Samuel respondeu. Ele sabe. Ele observa de longe há meses. Sabe que Marina recebeu o envelope. Sabe que vocês abriram. Sabe que o testamento foi ativado. E ele sabe que, se Marcelo deixou informação o bastante, vocês podem acabar com ele. André cerrou os punhos. E ele vai tentar impedir. Samuel assentiu. De todo jeito, o silêncio que veio parecia feito de pedra. Marina respirou fundo. Parecia ter tomado uma decisão naquele exato instante. Eu escondi isso por tanto tempo porque queria que vocês tivessem uma vida. Uma infância, uma juventude, normalidade. Queria que o nome do pai de vocês não fosse uma maldição. Mas agora não dá mais para fugir. Se o testamento está com vocês, vocês precisam terminar o que ele começou. Bianca, com a voz fraca, perguntou. O que ele começou? Samuel olhou para ela com sinceridade letal. Ele começou a destruir o Paulo. Agora, vocês três têm que terminar o serviço. André respirou fundo, encarando Samuel de igual para igual. Como? Samuel enfiou a mão no bolso. Tirou a pequena chave. A mesma de antes, mas agora brilhando na luz fraca. Indo ao depósito. Abrindo o que tem que ser aberto. Vendo a verdade com os próprios olhos. Marina, trêmula, sussurrou. Mas não sozinhos. Eu vou junto. Bianca segurou a mão da mãe. E se for perigoso? Samuel respondeu na hora. Vai ser. Rafael trincou os dentes. Então vamos. Quanto mais a gente demorar, mais arriscado fica. André balançou a cabeça. Não. Antes de ir, quero saber tudo. Sem filtro. Sem meias palavras. Mãe, por que o nosso pai confiou essa chave a você? Porque ele sabia que o Paulo ia traí-lo. Porque deixou isso para nós, crianças. Porque você sempre chorava escondida quando achava que ninguém via. Marina olhou para ele com uma dor antiga. Uma dor que, enfim, podia ser exposta. Porque eu não era só a esposa dele. Os irmãos se entreolharam. Eu era cúmplice dele. Marina continuou, a voz embargada. Não por escolha, mas por amor. Um amor cego, arriscado, que quase arruinou a vida de vocês. Bianca recuou. Cúmplice, como? Marina fechou os olhos. Eu ajudei a esconder coisas, a levar dinheiro, a apagar rastros. Eu ajudei a montar a última parte do plano dele. Mas quando eu vi que aquilo estava destruindo vocês, implorei para ele parar. Ele prometeu. E no dia seguinte, ele sumiu. André sentiu as pernas fraquejarem. Então você acha que ele morreu tentando nos proteger? Marina olhou para os três com os olhos cheios d'água. Eu não acho. Eu tenho certeza. Samuel respirou fundo, encarando todos. Agora vocês precisam decidir. Vão em frente ou vão largar o passado e fingir que nada disso aconteceu? André respondeu antes de todos. Vamos até o fim. Bianca segurou a mão de Marina. Juntos. Rafael soltou o ar com força. Pelo nosso pai. Samuel assentiu devagar. Então nos vemos no depósito amanhã, ao nascer do sol. Marina engoliu em seco. E que Deus nos ajude, porque a verdade estava lá, e ela não teria piedade. A madrugada se arrastou. A casa, antes um refúgio, agora era palco de um silêncio opressor. Marina não pregou o olho. Sentou na cozinha, a mala aberta ao lado, fitando o documento como se decifrasse uma sentença vinda do passado. Seus olhos vermelhos não eram de choro, eram de vigília, de receio, de escolha. Os filhos também não dormiram. Cada um enfrentava sua própria tormenta. André olhava o teto, fingindo calma. Bianca chorava baixo, sem saber se era pelo pai que não conheceu ou pelo tio que agora conhecia até demais. Rafael andava em círculos no quarto, lutando para não surtar. E Samuel
Samuel vigiava a rua da janela da sala, a sombra de um homem que conhecia o terror de perto, um homem que sabia que Paulo não ia esperar. Quando a primeira luz do dia rasgou o céu, o ar parecia tenso, como vidro prestes a estilhaçar. Marina se levantou devagar e bateu na porta dos filhos. Está na hora. Rafael abriu a porta com olheiras fundas. Bianca veio logo atrás, a voz fraca, mas firme. Vamos. André saiu por último, o semblante lembrando o do pai. Determinado, mas ferido. O grupo foi até o carro de Samuel. Ele já estava ao volante, em alerta total. Temos que ir agora. Ele abriu a porta de trás. Paulo se movimentou de madrugada. Marina gelou. O que quer dizer com se movimentou? Samuel deu a partida. Ele esteve num lugar, um galpão antigo que usava para encontros. Está caçando pistas, quer achar o depósito antes da gente. O carro saiu pela rua deserta. A cidade ainda despertava, mas o coração dos quatro já estava em guerra. Bianca, com as mãos trêmulas, perguntou: e se ele estiver nos seguindo? Samuel checou o retrovisor. Se estivesse, já teria agido. Paulo não é de esperar. Ele ataca primeiro. André engoliu em seco. Quanto tempo até lá? Uns 15 minutos. O trajeto pareceu uma eternidade. As ruas, antes familiares, agora pareciam hostis. O sol subia tímido, como se receasse iluminar o que estava para acontecer. Quando alcançaram o depósito, uma construção velha de concreto, pichada e com janelas partidas, Marina sentiu as pernas bambearem. O lugar era quieto demais, isolado demais, morto demais. Ele sumiu aqui, Bianca sussurrou. Samuel estacionou, cortando a ignição. Foi aqui que vi Marcelo pela última vez. Rafael deu um passo para trás com medo. E você acha que os corpos, ou seja lá o que for, está... Não sei. Samuel o interrompeu. Mas se existe alguma verdade, ela está aí dentro. Marina fechou os olhos por um momento. O cheiro de ferrugem, mofo e descaso trouxe de volta memórias que ela lutou anos para enterrar. Vamos entrar, disse ela. Samuel foi até o portão de aço. Tinha um cadeado velho, mas que fora mexido há pouco tempo. Ele passou a mão na superfície fria. Ele esteve aqui ontem. Paulo? André perguntou baixo. Samuel só assentiu. E foi embora sem conseguir entrar. O cadeado está intacto, o que quer dizer que ele não abriu sem a chave. Rafael olhou para Marina. A chave... Mãe, você trouxe? Marina apertou o bolso do casaco. Está aqui. Samuel estendeu a mão. Me dá. Eu abro. Mas Marina recuou, como se proteger aquela chavinha fosse sua última tarefa. Eu abro. Samuel hesitou, depois concordou. Marina aproximou a chave do cadeado. Sua mão tremia tanto que quase a deixou cair. André segurou a outra mão dela, dando apoio. Estamos aqui, mãe. Vai dar tudo certo. Ela respirou fundo, girou a chave, e o cadeado abriu com um estalo que soou como um tiro. Samuel empurrou o portão devagar. Um cheiro denso e úmido os atingiu. A luz invadiu o interior e mostrou uma sala ampla, com pilhas de caixotes, móveis velhos e poeira suspensa no ar. Mas algo se destacou na hora. No centro havia uma caixa de madeira reforçada. Antiga, mas limpa, sem o pó que cobria todo o resto. Bianca sussurrou. Essa caixa parece nova. Não está aqui há muito tempo, Samuel murmurou. Alguém a pôs aqui depois. Rafael se aproximou devagar. O pai deixou isso? Sim, respondeu Marina. Essa caixa, eu sabia que ela existia. Ele me falou numa carta, disse que se algo acontecesse, eu deveria vir aqui com a chave e abrir. Mas eu nunca tive coragem. Marina se aproximou. A caixa tinha um fecho menor, com o mesmo formato da chave que ela tinha. Seu coração disparou. Era como abrir a sepultura de uma vida inteira. Ela girou a chave de novo. A tranca cedeu e a tampa se abriu. Dentro havia 3 envelopes, cada um com um nome manuscrito. André, Bianca, Rafael. Bianca levou a mão à boca. Meu Deus!
Marina pegou os envelopes e os deu aos filhos. Cada um segurou o seu com reverência, como se fossem pedaços de um pai que nunca puderam ter. Abram, disse ela, a voz embargada, ele deixou isso. Para vocês? André abriu o dele primeiro. Dentro, uma carta longa e uma foto antiga dele no colo do pai, ainda bebê. Os olhos de André se encheram d'água na hora. Bianca abriu o seu e tirou uma correntinha com um pingente de chave em forma de coração. Rafael encontrou uma pulseira de couro gasta e uma foto dele dormindo no colo do pai, com Marcelo sorrindo para a foto. O choro dos três ecoou baixo no lugar vazio. Marina fechou os olhos. Sentia como se Marcelo estivesse ali, vendo-os finalmente receber o que ele tanto quis dar, mas nunca pôde. Mas então, Samuel achou algo no fundo da caixa. Um envelope maior, endereçado a Marina. Ele entregou a ela. Esse... parece que é seu. Marina hesitou antes de abrir. Suas mãos tremiam como as de alguém prestes a enfrentar o próprio passado. Quando abriu, encontrou uma carta de Marcelo. A mesma caligrafia firme, a mesma letra rápida, mas legível. Era como escutar a voz dele de novo. Ela começou a ler, e cada frase parecia arrancar um pedaço de sua alma. Marina, se você está lendo isso, é porque o que eu mais temia aconteceu. Eu não estou mais aí, e eu sinto muito. Sinto por tudo que fiz você aguentar sozinha. Sinto por não ter sido o homem que você merecia. Sinto por deixar nossos filhos crescerem sem mim e sem a minha verdade. Mas eu precisava proteger vocês, e escolhi o único jeito que sabia. As palavras dançavam diante dos olhos de Marina. Paulo me traiu. Ele quer tudo, e se ele puder, vai atrás de você e das crianças. Por isso eu deixei tudo pronto. Por isso confiei tudo a você. Não confio em mais ninguém. Ela leu mais algumas linhas, até uma frase que fez seu mundo parar. E se um dia meus filhos chegarem a este depósito, a verdade deve ser dita. Eles são meus herdeiros, e vão herdar algo maior que bens. Vão herdar inimigos. A carta continuava. Mas há algo que eles precisam saber, e isso só você pode contar. Não está na caixa. Não está nos papéis. Está na história que você escondeu até de mim. Uma história sobre o nascimento deles. Uma verdade que muda tudo. Marina deixou a carta cair, cobrindo o rosto com as mãos. Não, não agora. Por favor. André a segurou pelos ombros. Mãe, que verdade é essa? Marina chorava, mas não respondia. Samuel tentava entender o resto. Essa caixa não foi mexida pelo Paulo. Ele não entrou aqui. Ele não conseguiu. Mas isso também quer dizer... André completou. Que ele ainda pode estar vindo para cá. Rafael sentiu o chão sumir. Bianca olhou em volta, em pânico. E se ele chegar agora? Nesse instante, um barulho de metal ecoou lá fora. Um carro. Pneus no cascalho. Passos firmes. Samuel se ergueu num salto. Todos para trás! Marina segurou André e Bianca. Ele não entra sem a chave, disse Marina ofegante. Samuel espiou pela fresta do portão e seu rosto ficou pálido. Ele não precisa mais da chave. O quê? Rafael avançou. Samuel fechou os olhos por um segundo, como se entendesse tarde demais. Paulo trouxe gente e trouxe equipamento. Ele veio pronto. Os passos se aproximaram. Uma sombra passou pela entrada. E então, a voz dele ressoou pelo concreto, fria, amarga. Eu sabia que vocês viriam. Eu sempre sei. Marina sentiu o ar sumir dos pulmões. Paulo estava ali, vivo, armado, e pronto para acabar o que começou há tantos anos. Samuel deu um passo à frente, se pondo entre a família e a porta. Fiquem atrás de mim. Mas Paulo riu. Samuel... Sempre o escudo de papel. André segurou a mão da mãe. Bianca tremia. Rafael trincava os dentes com tanta força que pareciam prestes a quebrar. Paulo deu mais um passo para dentro do depósito, a arma brilhando na mão. Vamos acertar essa história de uma vez. E Marina soube, ali, que tudo o que ela escondeu por anos não era só passado. Era o destino.
E ele tinha acabado de chegar. Paulo avançou mais um passo, e o som de suas botas no concreto ecoou pelo depósito, como se cada batida fosse um lembrete. Ele estava no comando. A luz fraca das janelas quebradas desenhava sua silhueta no chão empoeirado. Marina sentiu um calafrio na espinha. Não era só medo, era a confirmação de um pesadelo que ela evitou por 2 décadas. Samuel se postou entre Paulo e a família, mas Paulo ergueu a arma, mirando nele. Sai da frente. A voz dele era controlada, sem hesitação. O assunto não é com você. Samuel recuou um passo, mas não saiu do lugar. Eu prometi ao Marcelo, disse ele, que protegeria os filhos dele. E vou cumprir, mesmo que seja minha última ação. Paulo deu um riso curto. Marcelo morreu por confiar demais. Confiou em você, confiou nela. Ele apontou Marina com o queixo. E olha onde isso trouxe vocês, a um galpão caindo aos pedaços, achando que podem me vencer. Bianca agarrou a mão da mãe. Rafael se juntou aos irmãos. André, por outro lado, estava rígido, os olhos na arma, como se calculasse uma saída que não existia. Paulo continuou. Vocês acham mesmo que abrir uma caixa velha muda alguma coisa? Ele balançou a cabeça, quase com pena. Acham que Marcelo era um herói? Ele era um tolo que achou que podia me entregar, que podia fugir com a família de comercial de margarina, os 3 filhos, a esposa boazinha. André avançou um passo, cego de raiva. Não fala da nossa família como se você soubesse de algo. Paulo mirou a arma direto em André. Você teve sorte. Por mim, teria sido o primeiro. Marina gritou, avançando por instinto, mas Samuel a barrou com o braço. Paulo baixou a arma um pouco e continuou, saboreando as palavras. Vocês não fazem ideia do que o Marcelo deixou, nem do que eu perdi por causa dele. Aqueles documentos... Ele olhou para a caixa aberta. São só a ponta do iceberg. O resto está muito bem escondido. E vocês nunca vão achar. Samuel franziu a testa. Como assim, o resto? Ele pôs tudo aqui. Eu estava com ele quando... Paulo sorriu irônico. Você acha mesmo que Marcelo confiou tudo a você? Ele riu seco. Ele confiava mais em mim do que você pensa. Samuel estreitou os olhos. Você está mentindo. Tô. Paulo avançou mais. Quem você acha que ajudou ele a arrumar esse depósito? Quem ajudou a esconder os papéis? Quem sabia todas as rotas, todos os cofres, todas as provas? Eu. E por isso eu tive que agir antes que ele me ferrasse. Eu protegi o que era meu. Mas Marcelo, o idiota, guardou uma última cartada, uma última chave, para vocês. Bianca sussurrou. Então, a gente sempre foi um alvo. Sempre foram. Paulo respondeu gélido. Mas agora vocês são um problema real. Rafael cerrou os punhos. A gente só quer a verdade sobre nosso pai. A verdade? Paulo inclinou a cabeça. A verdade é que seu pai destruiu minha vida antes que eu acabasse com a dele. Ele me tirou tudo. Negócios, nomes, poder. Depois sumiu, como se isso apagasse meus erros. Ele se aproximou do grupo, a arma firme. Mas vocês 3, vocês são a continuação dele. E eu não posso permitir isso. Samuel respirou fundo, pensando rápido. Paulo, escuta. Não precisa acabar assim. Você já tem o que queria. Marcelo se foi. Você viveu 20 anos livre. Por que voltar agora? Paulo travou o maxilar. Porque vocês mexeram onde não deviam. Porque pegaram o que não era de vocês. E por que... Ele olhou para Marina com um ódio puro. Ela escondeu algo de mim. Marina sentiu o coração parar. Eu? Ela sussurrou. Você sabia de uma chave que o Marcelo deixou, não essa. Ele apontou para a caixa. Outra, a chave principal. A chave do cofre grande. Os 3 filhos se entreolharam. Cofre? André perguntou. Tem mais um? Paulo riu. Claro que tem. Marcelo era noiado. E ela, ele apontou para Marina, era a única que sabia. O único erro dela foi achar que eu nunca ia descobrir. Marina deu um passo à frente, tremendo. Eu não tenho chave nenhuma, Paulo. Não tenho. Tem sim.
ele rosnou. E eu vou pegar, ou por bem, ergueu a arma de novo, ou por mal. Foi nesse segundo que Samuel entendeu. Não haveria acordo. Paulo não queria respostas, não queria dinheiro. Ele queria apagar Marcelo da história. E isso incluía a família. Samuel se moveu rápido, mais rápido do que os filhos previram. Ele mergulhou em direção a Paulo, tentando agarrar o braço com a arma. O tiro explodiu, o som batendo nas paredes como um trovão. Bianca gritou. Marina caiu de joelhos, o coração na garganta. Rafael puxou André para trás por instinto. Samuel caiu, mas estava limpo. O tiro atingiu caixas atrás dele. Paulo rosnou. Você sempre foi teimoso, Samuel. Sempre. Samuel se levantou de novo, cambaleando, pronto para atacar. Mas Paulo puxou outra arma da cintura. Chega, não vou errar de novo. As mãos de André tremiam, mas um fogo crescia em seus olhos. Você não vai nos matar, ele disse a voz baixa, mas firme. Sabe por quê? Paulo ergueu a sobrancelha. Me surpreenda. Por que não? Porque... André respirou fundo. Se você me matar, não vai saber onde está a chave que você quer. O mundo parou. Paulo apertou a arma, confuso. O quê? André avançou um passo firme. Eu sei do que você está falando. Sei qual é a chave. E sei onde ela está. Marina engasgou. André, não. Confia em mim, mãe, ele murmurou. Paulo estreitou os olhos. Você está blefando. Então atira, André desafiou. E perde a única coisa que você busca. O silêncio pesou. Paulo respirou fundo. A mão firme, mas o olhar, procurando o blefe. André sustentou o olhar, sem piscar. Paulo baixou a arma devagar, calculando. Muito bem, ele disse. Fale. André deu outro passo, mas seu olhar mudou. Estava frio, preciso. Eu falo. Mas meus irmãos e minha mãe saem daqui. Paulo riu. Você acha que está em posição de negociar? Acho que você não quer perder o que passou 20 anos caçando, retrucou André. Bianca puxou o braço dele, em pânico. André, por favor, não, Rafael murmurou. Cara, o que você está fazendo? Marina segurou o rosto do filho, lágrimas caindo. Não faz isso. Você não sabe do que ele é capaz. André olhou para ela com uma firmeza que ela nunca vira. Eu sei exatamente do que ele é capaz. E sei que alguém tem que parar isso. Paulo sorriu. Você é corajoso, igual ao seu pai. Ele apontou com a arma para a porta. Vocês todos, saiam. O André fica. Bianca agarrou o irmão. Não, eu não vou te deixar aqui. Bianca, vai. André disse com uma calma de partir o coração. Se você ficar, ele mata todo mundo. Alguém tem que ganhar tempo. Marina soluçou. Meu filho, não. Eu te amo, mãe. Mas por 20 anos, você carregou esse fardo. Agora é minha vez. Samuel puxou Marina e Bianca. Vamos. Confia nele, ele sussurrou. André sabe o que faz. Rafael ainda hesitou. André, vai, Rafa. O olhar dele era de irmão mais velho protegendo o caçula. Cuida delas. Rafael assentiu, chorando. Enquanto Marina, Bianca, Rafael e Samuel saíam, Paulo voltou a mirar em André. Agora, me diga onde está a chave. Mas André sorriu. Um sorriso que Paulo não esperava. Eu digo, mas antes, você precisa saber de uma coisa. Paulo franziu a testa. O quê? A chave não está com nenhum de nós. Paulo piscou. Como é que é? André deu um passo. Ela está com a única pessoa que você nunca teria coragem de enfrentar. Quem? André ergueu o queixo. Com o próprio Marcelo. Paulo empalideceu. Marcelo está morto. André deu outro passo encarando-o. É o que todo mundo pensa. Paulo recuou meio passo por instinto. André completou, a voz como pedra. Mas você nunca achou o corpo, achou? Paulo sentiu o chão sumir. Porque pela primeira vez, ele não tinha certeza de mais nada. O silêncio que dominou o depósito depois da pergunta de André foi tão completo que parecia sugar o ar. Paulo não contava com aquilo.
O homem que sempre se orgulhou de saber cada detalhe, cada peça do jogo, agora encarava a única possibilidade que o apavorava. E se Marcelo não estivesse morto? E se ele tivesse sumido por estratégia, para voltar na hora certa? É mentira, Paulo disse, mas a voz falhou. Você está tentando ganhar tempo. André avançou, perto o bastante para Paulo ver seu olhar firme. Estou ganhando tempo, sim, mas não com mentira. Paulo ergueu a arma de novo, mais trêmulo. Marcelo está morto. Eu me certifiquei disso. André inclinou a cabeça. Certificou? Porque até onde sabemos, ninguém viu o corpo, ninguém viu atestado, ninguém viu enterro. Você só disse que ele sumiu. As mãos de Paulo começaram a tremer. Eu sei o que aconteceu. Não sabe, André retrucou firme. Você nunca soube. Marcelo sumiu no mesmo dia em que ia te entregar. E você achou que tinha vencido, mas tudo isso... André apontou para a caixa, os papéis, a chave. Ele planejou depois de sacar a sua traição. Ele deixou pistas, deixou cartas. E sabe por quê? Paulo respirou fundo, nervoso. Por quê? Porque ele sabia que você tentaria apagar tudo, mas ele também sabia que você nunca acharia o que realmente importa. Paulo trincou os dentes. E o que importa? O que está faltando? A peça-chave. A peça que ele tirou do tabuleiro antes de sumir. A peça que você passou 20 anos procurando. A única chave que abre o verdadeiro cofre. Paulo deu meio passo, o rosto vermelho, a arma em André. Onde? Está. Chave. André sorriu de leve, um sorriso calculado. Com ele, Paulo perdeu o controle. Seu moleque mentiroso. Ele avançou, pronto para atirar. Mas no mesmo segundo, um som cortou o ar. Um estrondo vindo do corredor. Um baque seco, passos e um grito abafado. Paulo se virou no ato, levado pelo instinto. Quem tá aí? Silêncio. André recuou, aproveitando a brecha. Ele sabia que precisava sobreviver aos próximos segundos. Ele respirou fundo, encheu o peito e gritou. A chave não tá com a gente porque o verdadeiro plano do meu pai ainda não acabou. Paulo girou de volta para André. O que você está dizendo? Ele deixou uma última ordem. André continuou, o sangue pulsando. Algo que nenhum de nós viu. Algo além dessa caixa. Além desse depósito. Antes que Paulo respondesse, uma sombra surgiu no portão de metal. Larga a arma, Paulo! Era Samuel, suado, machucado, mas de pé. Atrás dele, Marina aparecia com Bianca e Rafael a segurando. Paulo ficou possesso. Eu mandei vocês irem. Samuel avançou, o braço estendido. Larga a arma, não tem mais saída. Paulo riu, transtornado. Vocês acham mesmo que podem me parar? Depois de 20 anos tentando acabar com a minha vida. Vocês acham que vão conseguir isso aqui? Marina deu um passo à frente, mesmo com os filhos tentando impedi-la. Já acabou, Paulo. Você perdeu. Marcelo ganhou. Paulo travou o maxilar. Marcelo está morto, sua idiota. Marina ergueu o rosto com uma calma que fez Paulo hesitar. Não está. Um silêncio pesado se instalou. Como é que é? Paulo murmurou, a voz fraca. Marina respirou fundo. Marcelo nunca morreu. Ele desapareceu, porque era preciso. Ele armou tudo isso para você ser destruído pelo seu próprio desespero. Ele sumiu para salvar nossos filhos. E ele nunca parou de te vigiar. Paulo começou a rir, mas não era um riso de zombaria. Era o riso de quem está perdendo a sanidade. Vocês estão loucos, loucos! Se Marcelo estivesse vivo, ele teria voltado. Teria me encarado. Teria salvado vocês. Marina olhou para André, que respirou fundo antes de revelar. Ele voltou. Paulo congelou. Mentira! Ele voltou, André repetiu. No dia em que você achou que tinha ganhado. Nesse instante, Rafael deu um passo à frente, a voz firme, apesar de tremer. Antes de vir para cá, achamos algo no envelope do testamento. Algo que não mostramos. Paulo apertou a arma. O quê? Rafael tirou do bolso um pequeno cartão branco. Ergueu no ar. Uma instrução. Uma frase escrita pelo meu pai.
Paulo estreitou os olhos. Que frase? E Rafael leu: se chegarem ao depósito e Paulo aparecer, digam que estou vivo. O tempo parou. O rosto de Paulo perdeu a cor. Samuel avançou mais um passo. Marcelo sabia que isso ia te quebrar. Sabia que seu maior medo era ele voltar para terminar o serviço. Paulo começou a recuar, sem notar. É mentira, é mentira, é mentira. Marina deu mais um passo. Ele sumiu para proteger os filhos, mas nunca os abandonou. Nunca deixou de vigiar. Nunca parou de juntar provas para destruir você. Paulo tremia. Onde ele está? Ele gritou, mirando em Marina. Onde? Marina respondeu com firmeza. No único lugar onde você nunca procurou. Paulo mudou a mira para André. Você vai me dizer onde ele está. Samuel ergueu as mãos. Paulo, escuta, a verdade vai vir à tona. Você não precisa disso. Se baixar a arma, ainda pode... Cala a boca. Paulo rugiu. Ele respirava rápido, acuado. Estava à beira do colapso. Um movimento errado e tudo acabaria ali. Foi então que André, sem hesitar, falou. Ele está aqui. Paulo congelou. O quê? Meu pai está aqui, nesta sala. Paulo se virou para todos, frenético. Mentira! Ele não está aqui! Ele não... Tá, André disse firme. E eu posso provar. Paulo recuou 2 passos, a arma bamba. Prove então! Prove! André abriu devagar o envelope que segurava. Lá dentro, uma segunda carta. Ele a puxou. Essa carta ele escreveu só para mim, para o filho mais velho. Me deixou uma instrução, e eu acho que você devia ouvir. Paulo respirava como se sufocasse. Lê logo. André abriu a carta e começou. Meu filho, se você está lendo isto, é porque acharam a caixa, o depósito e o Paulo. Significa que a verdade enfim o alcançou. E significa que eu também estou perto. Paulo arregalou os olhos. André continuou. Eu nunca morri, nunca me rendi, nunca sumi de verdade. Eu estava onde a justiça não alcança, onde os homens maus não procuram. E se você quiser me achar, siga a última pista. Paulo deu um passo para trás. Que pista? Que pista? Onde ele está? André hesitou por um segundo, e então falou. Ele está no lugar onde tudo começou. Paulo arregalou os olhos. O depósito? Não, André respondeu calmamente. Ele está vivo, e se apresentou hoje de manhã. Paulo piscou. O quê? Foi então que uma sombra surgiu na porta. Um homem, alto, magro, barba curta, cabelos grisalhos. Usava um casaco escuro. Samuel deu um passo para trás, sem acreditar. Bianca levou a mão à boca. Rafael sentiu as pernas cederem. Marina desabou a chorar. O homem deu um passo à frente e disse com voz rouca. Olá, Paulo. Paulo largou a arma no chão. O som metálico ecoou. Ele tentou falar, mas nada saiu. André murmurou. Pai. Marcelo sorriu levemente, sem tirar os olhos do inimigo. Achei que era hora de acabar com isso. Paulo caiu de joelhos. Isso não é possível. Marcelo caminhou até ele devagar. Seu olhar era grave, mas calmo. O olhar de quem esperou 20 anos por esse exato momento. Você passou 2 décadas fugindo de um fantasma, Paulo, disse Marcelo. Agora pode tentar fugir de mim vivo. Paulo tremia. Marcelo se virou para a família. Acabou. Mas André respondeu. Ainda não, pai. Falta uma coisa. Marcelo assentiu. Sim, falta a verdade final. Ele olhou para Marina. Ela assentiu, secando o rosto. Diga a eles. Marcelo respirou fundo. A verdade final é que Paulo nunca foi só meu inimigo. Ele era meu irmão. O silêncio explodiu. Bianca caiu no chão. Rafael começou a chorar. Marina cobriu o rosto. André ficou sem ar. Marcelo continuou. Ele tentou me matar por ganância, por inveja, por ódio e por achar que minha família era o que ele nunca pôde ter. Mas agora é o fim da linha. Paulo caiu no choro. Me perdoa, me perdoa. Eu só queria o que você tinha.
Eu só queria ser você. Marcelo encarou o homem caído. Você teve 20 anos para mudar de vida, mas escolheu afundar. Agora vai pagar. Sirenes começaram a soar ao longe. Samuel sorriu. Chamei a polícia quando te vi entrar no depósito. Marcelo pôs a mão no ombro de Samuel. Obrigado por proteger minha família. André, Bianca e Rafael correram para abraçar o pai. Marina se aproximou em seguida, as mãos trêmulas tocando o rosto dele. Ele sorriu. Eu sempre estive com vocês. Sempre. Só não podia aparecer até ser seguro. Eles choraram ali, juntos, uma família que finalmente podia ser real. Marcelo olhou para eles emocionado. Agora, vamos viver a vida que nos roubaram. E enquanto a polícia entrava e algemava Paulo, a família Duarte saía dali não como vítimas, mas como sobreviventes de uma história que parecia impossível, mas que, enfim, tinha chegado ao fim. Ou quase. 3 meses depois, a vida parecia ter achado um novo compasso, embora nada voltasse ao normal. A pequena casa dos Duarte estava diferente, mais quieta, mas estranhamente mais leve, como se tivesse menos assombrações. Marcelo, após depor, seguir protocolos e ser declarado vivo de novo, morava com Marina numa casa alugada em outro bairro. Ainda evitava olhares, ainda fugia de multidões, mas pela primeira vez em 20 anos, dormia sem medo. Bianca visitava a mãe todo dia depois do serviço. Ela usava a correntinha da caixa. A pequena chave de coração parecia lembrá-la de quem era antes das mentiras. Rafael voltara a estudar, tentando reerguer um futuro que fora implodido e refeito em semanas. André, por sua vez, tornara-se algo que nunca imaginou. A cola entre todos. Era ele quem buscava o pai para conversar, quem ajudava a mãe nas compras, quem ligava para os irmãos de madrugada nas crises de ansiedade. Marina os via com o coração apertado, mas em paz. Estavam juntos. Estavam vivos e começavam a entender que o passado não precisava ser um muro, podia ser só parte da fundação. Paulo pegou uma sentença de 32 anos de reclusão. No tribunal, ele fitou Marcelo calado, sem implorar por perdão, sem confessar crime algum. Quem sabe o fardo de seus atos fosse pesado demais para ser verbalizado. Quem sabe porque, lá no fundo, ele jamais cogitou que Marcelo voltaria vivo para depor contra ele. Contudo, existia um pormenor que ninguém mais notou. Algo que só André sabia. No dia da prisão de Paulo, enquanto todos estavam dispersos, André achou um objeto no piso do armazém, uma chavinha corroída pela ferrugem, diferente de qualquer outra. Ele a agarrou por impulso, guardou no bolso e nunca mencionou o achado. Desde aquele dia, ele guardava a chave numa gaveta com tranca, dentro de uma caixinha metálica. Ocasionalmente, tarde da noite, ele a pegava e ficava analisando sob a luz suave da luminária. Ele ignorava o que ela abria. Não sabia se era um pedaço de algo que o pai não concluiu. Ou pior ainda, algo que Paulo jamais teve a chance de usar. Ele tinha certeza de apenas uma coisa: se havia mais um mistério. Ele ainda não estava preparado para trazê-lo à tona. E talvez, refletiu André ao guardar a chave de novo, certas verdades precisem aguardar a hora exata para virem à luz, como tudo na trajetória dos Duarte.